Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa TV Câmara Recebe. Um programa em que nós recebemos convidados para que a gente possa falar de temas de interesse da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre a APAE de Tupã e vamos falar sobre duas ações que a APAE está desenvolvendo no mês de agosto e também no mês de setembro. Para a gente falar dessas ações, nós estamos recebendo nesse primeiro bloco como convidadas a Cristiane Guilherme, ela que é coordenadora da área da saúde, e também a Valéria Silva Emídio, ela que é diretora escolar. Elas vão falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e também sobre o tema da semana, que é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Vamos começar conhecendo um pouco das nossas convidadas. Vou começar com a Valéria Silva Emídio, diretora escolar. Fala um pouco, Valéria, sobre a sua formação, há quanto tempo você está na APAE e esse trabalho que você desenvolve na área da educação. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Valéria, eu tenho de formação 16 anos em pedagogia, já dei aula em outras escolas, né? E fiz algumas habilitações que hoje me permite estar à frente da direção da APAE. Trabalho na APAE há 4 anos, há 4 meses. Estou assim bem começando, iniciando o meu trabalho e aprendendo bastante com a nossa equipe. Que bom, seja bem-vinda à TV Câmara. Vou falar agora com a Cristiane Guilherme, coordenadora da área da saúde. Cristiane, seja bem-vinda à TV Câmara e fala um pouco também, né, da sua formação e do seu trabalho junto à entidade. Muito obrigada, Rogério, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, divulgando o nosso trabalho, mais uma vez. Tá? E eu sou nutricionista, né, minha primeira formação, sou voluntária da APAE como nutricionista desde 2007. Tá? E sou contratada, né, trabalho lá há quase 3 anos agora como nutricionista, e esse ano estou trabalhando com a equipe de saúde ali, na coordenação da equipe de saúde. Tá? Recebendo as famílias, articulando com o pessoal da saúde também, conversando com a educação, conversando com a assistência, com o pessoal, para a gente poder cada vez mais melhorar o atendimento dos nossos assistidos. Falar então sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece agora nesse mês de agosto. Então eu vou pedir para a Valéria falar um pouquinho sobre essa semana e também explicar o tema, né? Sim. Porque existe um tema nacional, né, da Federação Exato. Das APAES e um tema que é trabalhado também a cada ano, que esse ano é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Exato. Esse tema chega para a gente, né, da Federação, onde a gente coloca várias atividades ao longo da semana, né? É um tema extremamente importante, porque é um tema que nos possibilita dar visibilidade ao nosso trabalho, ao trabalho das nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos. E eu acredito que o que é maior de importância nisso seria mostrar à sociedade, né, e possibilitar que esses alunos sejam visibilizados pela sociedade, com alunos que podem muito bem trabalhar, ser inclusos no mercado de trabalho, ser inclusos na rede pública de ensino. Então, esse nosso trabalho ao longo dessa semana será justamente mostrar, com algumas atividades ao longo da semana na APAE, todo esse trabalho desenvolvido pelos nossos professores, pela área da saúde e pela parte social. Essas atividades elas serão abertas à Exato. população, é isso? Inclusive, eu gostaria de até ressaltar que ao longo dessa semana a gente vai ter uma mostra cultural. E dentro dessa mostra cultural, os professores levantam alguns temas trabalhados em sala de aula que serão expostos durante a semana para visitação. Quando a gente acompanha lá, muitas vezes a gente percebe a presença das famílias e alguns colaboradores, mas a sociedade como um todo pode e deve também acompanhar. Sim, com toda certeza, estamos assim de portas abertas para recebê-los, à vontade. Falar com a Cristiane agora, área da saúde, né? Você é da área da saúde, área de nutrição, como que vocês se inserem dentro dessa semana? A gente trabalha em conjunto porque a APAE não é só de Tupã, né, Rogério? A APAE é um nome nacional muito forte, aqui é como se fosse uma filial. E agora, uma semana em que a gente enfatiza o trabalho que é realizado pela APAE, enquanto educação, saúde e também o trabalho de assistência social. É um momento em que a gente reúne as ideias,
coloca as crianças, né, os nossos assistidos para estarem em atividade que evidenciem esse processo que acontece com eles dentro da APAE. Tá? Então, quando a gente fala de saúde, lá a gente tem o médico que faz assistência com eles, os terapeutas, fono, físio, psicólogos, que dão assistência para os alunos enquanto eles estão na escola, que ajudam na evolução dessas crianças. Então, dentro disso que a gente mostra essas atividades, a gente vai mostrando quem somos nós, né? E o que nós fazemos, que é super pertinente ao tema trabalhado nesse ano. Agora a gente percebe que na APAE, a questão da saúde, ela está ligada totalmente com as ações da educação, né? É uma ação integrada desde o momento que vocês recebem um novo aluno, um novo assistido, até o momento em que ele passa a desenvolver suas atividades. Com certeza. A gente recebe, muitas vezes, um recém-nascido lá. Tá? Então, detecta alguma alteração no desenvolvimento, né, da criança, às vezes ao nascer, e ele começa as suas terapias lá, muitas vezes na fisioterapia. Tá? Então, uma criança que é diagnosticada, às vezes, com uma hidrocefalia, por exemplo, tá? Vai lá e vai começar as terapias na APAE, e assim que ele atingir uma idade que ele entra para a nossa estimulação precoce, ele vai frequentar a sala de aula que é da estimulação precoce. Tá? Então, antes dos 4 anos, a gente vai trabalhando com ele a mobilidade, a comunicação, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma criança que tem questões na comunicação para serem trabalhadas, como que ela vai entrar na escola com 4 anos sem saber se comunicar? Isso tá? influencia na educação, o trabalho Com que vocês certeza. fazem traz então, resultados. ela vai lá, vai passar pelas nossas terapias, vai passar pela fonoaudióloga, vai aprender sobre a comunicação alternativa, tá? E cada criança é trabalhada de uma maneira diferente. Então, quando ela chegar na idade escolar, que a gente chama de escola regular, ela já está preparada para outras adversidades, né? Exatamente. Porque com a gente, ela já teve um trabalho que em casa ela não consegue, porque a família não conheceu essa comunicação alternativa, tá? E na APAE isso vai ser trabalhado durante o período que ela estiver lá na estimulação precoce. Se ela for uma criança, né, que vai ficar numa escola de inclusão, ela já vai melhor preparada. Se ela for uma criança que vai para a inclusão, em algum momento ela for voltar para nós, ela vai preparada para tentar isso melhor, né? Tá? Pode ser que ela volte para a APAE, mas ela já teve um trabalho anterior de anos, tá? Para conseguir chegar numa escola de inclusão, para melhorar as dificuldades, né? Para ela tá mais ágil, mais hábil para poder fazer essas atividades que ela vai ter que enfrentar numa escola tradicional. Valéria, qual a estrutura da educação? O que vocês têm, né, assim, preparado? Porque a educação funciona no período da manhã, período da tarde nós também, temos né? 2 períodos, manhã e tarde, né? E como a Cris comentou, nós trabalhamos desde a estimulação precoce. Então, de 0 a 3 anos, nós temos as salas de estimulação precoce para os alunos de 3 anos, né? E aí segue-se educação infantil, 4 a 5 anos e 11 meses. Depois nós temos ali a escolarização fundamental, que aí nós temos aí as salas de início de escolarização de 6 a 14, e depois temos a sala que chamamos de socioeducacional, que ela é de 15 a 29 anos. Esses alunos, eles são preparados para o mercado de trabalho. Então, assim, temos vários objetivos curriculares dentro de cada modalidade, né? Então, para cada modalidade é feito um cronograma, né? O professor traça estratégias, o professor, diante a uma avaliação que ele faz no começo do ano da sala, ele traça estratégias para que ele consiga alguns resultados. Muitas vezes você precisa replanejar as estratégias, porque às vezes a demanda que chega, ela necessita de algo anterior àquilo que você fez a estratégia, mas isso é muito comum, isso não tem problema acontecer, mas assim, sempre procurando no desenvolvimento do aluno, para que ele atinja aquelas estratégias até o final do ano, e aí é feita uma nova avaliação. O que conseguiu, pode passar para outra sala, conseguiu, não conseguiu, né? Ele vai ser incluído no mercado de trabalho, ele está pronto para isso, ele está apto para isso.
ou se é uma sala do ensino regular, a criança está apta para ir para o ensino regular, e aí é feito novas avaliações. A gente pode chamar de diagnóstico, né? Não sei se seria isso, mas assim, desde que a criança entra, então vocês conseguem entender cada momento, trabalhar as potencialidades, Sim, exatamente. respeitando, né, assim, os limites, mas trabalhando para que haja uma evolução até que cada aluno, cada assistido consiga atingir os objetivos. Exato. Então, assim, esse é o nosso objetivo. Traçar, primeiramente, uma avaliação e ver quais são as potencialidades e também as necessidades. E em cima disso, né? Nenhum aluno entra na escola, Exato. né, Valéria, sem passar por uma equipe de avaliação. Então se ela vai passar pela fonoaudióloga, pela fisioterapeuta, Exato. pela psicóloga, pela pedagoga, pela Exato. assistente social, pelo nutricionista, porque para ela entrar lá, a gente vai ter que entender como que essa criança funciona, todas as dicas que essa família puder dar para a gente, para ver qual é a alteração no comportamento, o que a gente vai fazer com essa criança lá dentro, rapidamente. A partir daí que a gente tem traçado todo esse perfil da criança, ela pode ir para a escola. Alimentação, por quê? Se ela tem uma alergia, lá na entrevista a gente tem que detectar essa alteração, se ela tiver uma alergia. Então, o que a gente não vai poder oferecer para ela na escola? Como ela prefere na casa dela? E muitas vezes acontece dela não comer nada na casa dela, e com o trabalho que a gente executa lá, ela come de tudo na escola, ainda não aceitando na casa dela. Muitas vezes acontece isso. Então, a gente que vai passando para a família como é que vai melhorar essa alimentação, por exemplo, na casa dela. De certo modo, o trabalho dentro da APAE influencia até a família, a relação da família. Com certeza. É uma mudança total, né? E a equipe toda de saúde faz a avaliação e traça um plano terapêutico singular, que é essa comunicação que a gente tem com a escola. Então, a gente faz o plano terapêutico singular, porque o pessoal da saúde, a equipe de saúde trabalha, junto com a pedagoga que também faz com a gente, para saber que habilidades precisaremos desenvolver nessas crianças na escola. Na escola. É uma parceria, juntamente com a nossa avaliação, as avaliações feitas pelo setor da saúde, pelos técnicos. Tudo isso vai ser, assim, junto, né, para desenvolver um plano estratégico para a criança. E como é que é a rotina? Os alunos têm horário de entrada, tem disciplinas, tem o intervalo, né, o recreio que as crianças falam. Conta um pouquinho da rotina. O horário de entrada, né, que obedece às 7h30 da manhã, no período da tarde ao meio-dia e meio. Então, o período da manhã é das 7h30 às 4h30, aos 11h30. Os alunos têm o horário do lanche deles, têm os horários de atividade extraclasse também, né? Às vezes o professor leva para fora da sala para trabalhar alguma atividade extra. Que mais? Tem também as terapias, né? Por exemplo, o aluno está ali no dia a dia da aula dele também, ele também tem alguma terapia. Eu já vi a ecoterapia, a parte da hidro, já acompanhei lá algumas vezes partidas de futebol, de dança, de música, tudo isso é ação integrada. Tudo é integrado, né? Tem crianças que estudam de manhã, no contraturno elas têm algumas atendimentos, né? E tem também a hidroterapia e a ecoterapia. Existe uma carga horária? Dos professores nós temos sim, os alunos também, né? A gente tem uma carga horária, são 4 horas de manhã e 4 horas na parte da tarde, totalizando aí as 800 horas. Dentro desse horário aí também, por exemplo, eles vão para o refeitório no período da manhã, tem um almoço. Isso também faz parte do desenvolvimento de habilidades deles. É um aprendizado com certeza. E que com certeza está no currículo, porque a gente trabalha, como eu falei, a AVD e a AVP, que a gente fala atividade de vida diária e atividade de vida pessoal, que é as habilidades de se trocar, ir ao banheiro e ter autonomia para ir para um banheiro, ter autonomia para se servir na hora do lanche, almoço, né? Do almoço, do lanche. Até essa questão de toda a higiene com os materiais pessoais deles. Então, assim, tudo eles isso que é trabalhado. Da mesa, exato. Eles que vão retirar o excesso de alimento para jogar, então, onde é o resíduo
orgânico. É diferente onde ele deixa o talher, onde ele deixa o prato. Isso é o quê? É trabalhar a autonomia? Isso, é trabalhar a autonomia da vida diária, tá? Em casa, como é que é? Ele come e larga o prato na mesa? Então, lá na escola, a gente orienta. Eles passam para se servir no richô, tá? Eles se servem, eles levam o prato até a mesa deles, eles comem. Quando eles terminam, eles vão, se tem excesso de alimentos, sobrou alguma coisa, eles vão jogar no lixo orgânico, tá? E vem separadinho, colocar se for o prato que ele usou, o talher, o copo. Então tem um recipiente para cada um. Aí eles vão deixar lá no guichê que tem para poder eles colocarem para poder ser higienizado depois. Valéria, eu assisti uma aula em que alguns alunos com autismo, né, eles tinham uma dificuldade na comunicação, em verbalizar muitas vezes algumas necessidades. E foi desenvolvido um trabalho com alguns cartões, isso me chamou muita atenção. Vocês também procuram entender isso e adaptar, né, a aula, as ações, para que a comunicação aconteça. Isso, são as chamadas comunicações alternativas, que a gente usa para que estabeleça aquela comunicação entre o professor e o aluno, né, onde o aluno, se ele tem a necessidade de ir ao banheiro, ele vai e pega a placa referente à necessidade que tem, e ele vai ao banheiro, é conduzido por um monitor. Se ele tem autonomia de ir sozinho, a gente o deixa ir sozinho com uma supervisão, né? E também tem as atividades dentro de sala de aula, então é hora de escrever, é hora de guardar a mochila, é hora de... Então, para todas as comunicações, né, necessárias ali para o desenvolvimento da aula e fora dela, nós utilizamos dessas comunicações alternativas. Tem mães que vão depois e falam pra gente, né, que não consegue se comunicar com a criança. Você pensa, uma criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, não verbal, você dá um comando, ela não consegue obedecer muitas vezes, tá? Se a gente falar de um autista no nível de suporte 3, por exemplo, né, ela não se comunica verbalmente. Exato. E ela não entende, muitas vezes, a comanda que você está dando para ela. Então, é o trabalho da comunicação e a reação daquela atividade, tá? Então, a figura, por exemplo, da refeição, e vamos para o refeitório. Acabou? Ok, satisfeito. Então, a gente vai embora, vai retirar o prato, vai embora. Então, é a comunicação e atividade. Então, ele vai se condicionando a essa comunicação. E essa evolução, como é que vocês trabalham junto à família? Porque a gente acompanha ali, os alunos ganham essa autonomia, e depois em casa, né? Muitas vezes a família, às vezes, protege um pouco demais, ou não consegue entender que isso é necessário, né? É superar essa dificuldade o próprio aluno. Com certeza, mas as famílias vão dando também, muitas vezes, um feedback de que está conseguindo se comunicar. Exato. Às vezes não foi exatamente da mesma forma que a gente colocou ali, tá? Mas eles também vão entendendo que existe uma comunicação alternativa para fazer com a criança, e a família volta, né? Já tive com mãe emocionada dizendo que a criança entendeu um simples comando de pegar um controle remoto, por exemplo. Olha, ele não conseguia entender sobre isso, tá? Traz o controle remoto. A criança foi e trouxe uma coisa que ele não entendia anteriormente, tá? Ou qualquer atividade, por exemplo, da hora da refeição, da hora de ir ao banheiro, tá? A criança queria ir ao banheiro, mas ela não sabia se expressar. Então, vai sair com a criança não sabe se ela pode estar no mercado, se ela pode fazer as necessidades, está na hora dela ir no banheiro. Ela não sabe se expressar, como é que ela faz? Ela vai fazer no meio do mercado, tá? Então, tudo isso vai alterar a vida, a rotina dessa família, tá? E aí essa mãe, essa família vai aprendendo que precisa desenvolver essa comunicação alternativa, porque ela não reconhece o momento que a criança quer, por exemplo, ir ao banheiro, tá? Então ela vai entendendo que ela vai reconhecer esse momento e como que ela vai explicar para essa criança, falar para ela, tá? Se comunicar com ela que é a hora que ela quer ir ao banheiro. Então, isso tudo vai sendo desenvolvido durante uma rotina diária, né, Valéria? Exatamente. Então, é terapia, é sala de aula, tá? Até a gente entender essa comunicação. E também tem, né, todo esse acesso aos pais, de informá-los, de orientá-los. Muitas das vezes a gente precisa chamá-los para passar alguma orientação, porque todo o trabalho a gente sabe que ele só tem um grande retorno em tudo quando a gente tem essa parceria com a família, né? Então, muitas vezes é necessário estar passando, olha, pai, mãe, nós estamos trabalhando aqui uma comunicação alternativa, usamos essas plaquinhas, se você tiver possibilidade de também trabalhar em casa. Então, muitos vão criar as alternativas
e alguns até seguem as nossas orientações, sim. Então, essa parceria é muito importante. Não tem resultado que seja tão maravilhoso quando não existe esse elo, família e a escola. E isso é em todo lugar, né? Então, a gente sabe a importância que é a família estar presente. Nós estamos indo para a parte final desse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre o trabalho da PAI, mas tratando já sobre o Setembro Verde. Certo. Queria, para a gente encerrar, o tema da semana, nossa história, quem somos e o que fazemos. Queria que você falasse um pouco, né? Como você gostaria que a sociedade visse esse tema? Como vocês trabalham isso, né? Como é que, como uma educadora, você percebe a importância desse tema? É mostrar para a sociedade o que existe ali de riqueza, de trabalho, de conquista diária dentro de uma entidade tão importante como a PAI. Eu acredito muito no trabalho além do muro. Eu acho que a visibilidade dos nossos alunos, ela tem que estar assim, percorrendo a sociedade. Então, nós convidamos a sociedade para ir conhecer um pouco, porque eu acredito que quem for conhecer o nosso trabalho vai sair encantado de lá. Porque muitas pessoas não imaginam o que é trabalhado dentro de uma PAI, como a nossa, né? A nossa estrutura é uma estrutura maravilhosa. Não são todas as APAIs que têm a possibilidade de ter ecoterapia, hidroterapia, ter uma equipe de saúde dentro da escola, ter a equipe social de assistência para acolher os alunos, para acolher essas famílias, né? Então, acredito que assim, esse tema ele veio bem de encontro a isso que a gente tanto luta, que é essa visibilidade, dar visibilidade e incluir os nossos alunos na sociedade, essas crianças na sociedade. Então, assim, convido a todos a ir conhecer a PAI, a ir conhecer o trabalho da PAI e tenho certeza que sairão de lá transformados. Obrigado, Valéria, pela sua vinda aqui. Nós parabéns pelo trabalho. O que você falou de conhecer a entidade e de conhecer a rotina, realmente é transformador. Eu tive a oportunidade de conhecer e eu confesso que a gente, por mais que a gente conheça a PAI, cada momento que você vai lá, você descobre algo novo, você descobre algo que é oferecido para a sociedade por meio de vocês, profissionais da PAI. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Uma última pergunta. Como educadora, a função é formar, é educar, é ajudar na evolução. Mas trabalhando como educadora, numa entidade como a PAI, o que algo mais existe ali que te motiva todos os dias a desenvolver o seu trabalho, a trabalhar pela sociedade? Bom, além de perceber toda a evolução, porque cada evolução, para quem tem um filho ou uma filha, que tem algumas limitações e alguma dificuldade. Então, cada evolução é algo maravilhoso, é algo mágico. Então, isso para mim é o que motiva as crianças, os adultos, eles são encantadores, eles são carinhosos, né? Então, são crianças que estão sempre alegres, são crianças que estão sempre otimistas. Eu falo que é transformador, porque muitas vezes você não chega tão bem assim, e eles nos transformam. Então, acredito que trabalhar numa entidade como a PAI, trabalhar numa escola como a PAI, é algo transformador, é algo que é uma experiência que todo mundo deveria ter, sabe? Todo professor deveria ter, porque a gente consegue, em cada resultado, a gente percebe o esforço de cada resultado. E é um esforço em conjunto, é um esforço tanto do aluno, é um esforço tanto da equipe, né? Tanto técnica, quanto dos professores, quanto da parte social. Então, assim, é algo transformador mesmo. Então, não consegui encontrar isso. Eu tenho uma bagagem em aula, já dei aula em outros lugares, e eu digo que eu não encontrei essa transformação como eu encontrei na PAI. Obrigado. Obrigada. Cristiane, nossa história, quem somos e o que fazemos. Te pergunto também, como essa mensagem deve chegar à sociedade? Acho que todo ano a gente tem esse período da semana em que a gente trabalha mais essa questão com a sociedade, né?
porque a gente sempre tem trabalhos que a gente tenta levar as atividades da APAE para a sociedade e, em outros momentos, trazer a sociedade para conhecer a APAE. Tá? Quando a gente trabalha essa semana, é um momento em que a gente está abrindo as portas da APAE enquanto escola, enquanto saúde, enquanto assistência, para convidar a população para conhecer o trabalho que é realizado em todas essas frentes de trabalho. Então, quem somos, o que nós fazemos é o nosso dia a dia. Tá? Você esteve lá, você acompanhou algumas das nossas atividades e você viu, né, quão surpreso você ficou. Porque é bem diferente de uma escola que a gente frequentou, não é? A gente tem outras estruturas para poder dar suporte para essas crianças que precisam de necessidades especiais. São essas necessidades que a gente está lá para atender. Então, quem somos e o que nós fazemos está tudo lá dentro. Vem para a PAI e confere. A gente tenta levar e a gente também convida a população para conhecer o trabalho que é feito. O que essa superação do dia a dia, de alunos, de famílias, né, te ensina? É gratificante demais, Rogério, a gente poder executar um trabalho onde você vislumbra o resultado. Tá? Eu acho que eu entendo que a forma como eu trabalho, por exemplo, é desse jeito. A gente sempre faz uma atividade procurando um resultado sempre positivo. Tá? E quando a gente percebe que a gente tem uma evolução de uma criança, que a criança conseguiu se comunicar, que a criança conseguiu melhorar, que a criança conseguiu equilíbrio, tá? Então, esses aspectos todos nos motivam demais, tá? A enfrentar várias dificuldades. Quais? É claro que é ótimo, mas nem sempre são só flores. A gente também tem dificuldades. Tá? Eu posso lá estar com a Valéria e de repente chegar num ponto que a gente vai se discordar e a gente vai ter que chegar num consenso, tá? Mas só que sempre visando a melhora dessa criança, a melhora de um paciente, a melhora de uma terapia, sempre com o objetivo de fazer evoluir. E quando a gente vê que isso acontece, tá? É maravilhoso, é gratificante e com certeza transformador. Obrigado, Cristiane, Valéria. Muito obrigada. E no segundo bloco nós vamos continuar falando sobre a PAI. Nesse primeiro bloco nós falamos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece de 21 a 28 de agosto. É oportunidade para que a sociedade conheça um pouco mais a entidade da PAI, faça uma visita, conheça os programas, os projetos, as ações que são desenvolvidas. E no segundo bloco nós vamos continuar falando aí com relação às atividades do mês de setembro, que é o chamado Setembro Verde. Voltamos já.